Hey, yo, business people, welcome to Business Lingo Podcast, o podcast que te ensina business English do básico ao avançado em uma ordem cronológica, lógica, fácil e prática para você aprender o English do business world and, of course, crescer em sua carreira, alcançando os seus objetivos profissionais. E no episódio de hoje daremos continuidade nos assuntos um pouco mais básicos do Business English. Nós vamos aprender como pedir para repetir informações num diálogo contextualizado, como nós aprendemos lá no episódio 2, num Business English World, tudo é sobre contexto. E além disso, nós vamos praticar os big numbers também em contexto. So without further ado, let's get down to business. Alright, antes de iniciarmos com a nossa aula de hoje, que por sinal está riquíssima em detalhes, vamos fazer uma pequena review do que vimos até aqui. No episódio 3, nós aprendemos como nos introduzirmos e termos as nossas primeiras socializações. Nos episódios 4 e 5, nós demos continuidade ao episódio 3, né? Eles estão todos conectados ali, e aprendemos a como descrever nossa empresa, para que quando a pessoa perguntasse sobre a nossa empresa, nós poderíamos responder. No episódio 6, nós fechamos a saga das primeiras conversas e socializações, aprendendo como iniciar um diálogo numa feira de negócios ou em um contexto comum, né? Como fazer small talk. No number 7 and 8, nós aprendemos sobre numbers, big numbers, ordinal numbers, dates, and etc. Right? E poxa, se você escutou todos os episódios até aqui, congratulations. I'm super goddamn proud of you. Very nice. I can't congratulate you enough. That's super cool. E também eu quero agradecer pelos feedbacks positivos que tenho recebido até aqui, né? E também pelos feedbacks, como eu costumo dizer, que talvez sejam ainda mais importantes, né? Que os elogios, óbvio. Receber elogios mostra que nós estamos fazendo um bom trabalho, né? Que a gente está entregando o melhor que nós podemos para que você tenha um aprendizado, uma experiência fantástica. Mas os feedbacks, eles são ainda mais importantes, pois são eles que nos fazem fazer melhorias, agir diferente, mudar, né? E, obviamente, crescer assim. Então, se você tem o seu feedback, please contact me on Instagram, que é @teacherbrunoaguiar. Ou, se você preferir, eu posso falar em inglês, @teacherbrunoaguiar, alright? Inclusive, né, fique à vontade também para fazer perguntas sobre os nossos programas de mentoria, os nossos cursos, os nossos intensivos, etc. Tudo no contato @teacherbrunoaguiar. Então, como vai funcionar o episódio de hoje? Eu vou colocar um áudio com duas pessoas num diálogo curto, tá? Então, eles estão tendo um diálogo curto. Só que antes de tocar esse áudio, eu vou ensinar para você alguns vocabulários extras, para que você, ao escutar, você saiba o que eles estão falando, alright? Então, eu vou colocar o áudio uma vez, onde o seu objetivo será somente escutar o áudio e tomar notas do que entendeu. Depois disso, tá? Eu vou te passar as questions que você terá que responder com relação a esse áudio, alright? E depois eu tocarei o áudio por uma segunda vez, para que você possa prestar bastante atenção nas informações para conseguir responder as perguntas. Bom, vamos lá. Nós temos dois personagens nessa história, então. É um homem e uma mulher. E os vocabulários importantes, pertinentes para que você saiba são factories. Quando eles vão falar assim, ó, factories são fábricas, alright? Então, quando a pessoa fala factory, é uma fábrica. E é muito parecido com o vocabulário que nós temos aqui no Brasil, que significa, se eu não estiver enganado, acho que é alguma questão de uma empresa financeira, né, que fornece dinheiro, alguma coisa assim, né? Mas nesse caso aqui factories, são indústrias, né, fábricas que fazem alimentos, enfim, produtos manufaturados de forma geral, ok? E esse fazer, né? Inclusive a gente fala manufacture, né? Produtos manufaturados. Manufacture, eles manufacture products. Manufacture, que é manufaturar, fazer, produzir, né? E aí os produtos manufaturados a gente acaba falando goods, mas você não vai ver você não verá essas palavras aqui, só a palavra facture, alright? A segunda palavra que você tem que se atentar é slowly. Slowly. Slowly, que é de forma devagar ou devagarmente. Alright? That's it. That's it. Easy peasy. Essa é uma palavra que vai aparecer para você também. Uma terceira palavra
A terceira palavra que vai aparecer para você é employees. 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 E-M-P-L-O-Y, dois Es, S. Employees. Pronunciando ou spelling this word in English, E-M-P-L-O-Y-E-E-S. Employees, alright? Employees é uma palavra que provém do verbo employ. Employ é empregar. E quando nós colocamos o sufixo e no final da palavra employ, empregar, e a gente coloca o e, fica empregados, funcionários, ok? Se eu colocar, por exemplo, o sufixo er, ou seja, no final do verbo employ, fica employer. Employer é o empregador. Olha só que legal. E se eu pegar ainda esse verbo employ e colocar o sufixo ment, M-E-N-T, ment, fica employment. Employment que é emprego. Olha só que legal. Então, de um verbo, nós construímos três palavras diferentes. Então, a gente tem o verbo, que é um vocabulário, e nós temos três palavras diferentes, ou seja, nós temos quatro palavras diferentes aqui, né? Inclusive, dá para você colocar um prefixo agora. O que é um prefixo? É uma palavrinha, né? Uma palavrinha que vem antes da palavra raiz. A palavra raiz, no caso, é o nosso verbo, que é o verbo employ. Então, se você colocar o unemploy, unemploy seria desempregar. E aí, se você colocar o unemployment, olha só, se eu colocar um prefixo, a palavra raiz e um sufixo unemployment seria desemprego. Olha que doideira. Eu sempre faço questão de enfatizar esse exemplo porque, às vezes, os nossos alunos, né, na maioria das vezes, né, o que eu mais escuto o pessoal falar é que sente inseguro a se expor com o inglês, a se comunicar em inglês, porque tem pouco vocabulário. Quando, na verdade, o que eu vejo é que nós, às vezes, tentamos memorizar as palavras diferentes e a gente deixa de avaliar, a gente deixa de analisar que de uma palavra a gente pode fazer 5, 6, 7, 8 palavras diferentes. E aí, sabendo essas pequenas coisinhas, fica muito mais fácil de você criar novas palavras, entendeu? Do que você ficar tentando memorizar cada uma das palavras com cada uma das traduções, entendeu? Então vale mais a pena você saber a palavra raiz e saber o que pode vir antes e o que pode vir depois. Sendo assim, você pode conjugar essa palavra e transformar, né, em palavras diferentes. Faça isso. A partir de hoje, começa a tentar enxergar em outras palavras esses sufixos e prefixos. Isso vai levar o seu inglês para outro nível. Você vai ver que o seu ganho de vocabulário vai duplicar, triplicar, quintuplicar, talvez. Tá legal? Vou te dar um outro exemplo bem rapidinho. A palavra beautiful. A palavra beautiful, a raiz dela é a palavra beauty. Beauty. Beauty que é beleza. E aí quando você coloca beauty e o full, que é o sufixo cheio, beautiful quer dizer cheio de beleza, ou seja, bonito, bonita. Da mesma forma, você pode falar beautyless. Muito menos comum isso aqui aparecer, essa palavra aparecer, né? A beautyless significa sem beleza. Um outro exemplo é o use, o verbo use, usar. Você pode colocar o sufixo full e você pode colocar o sufixo less. Useful, useless. Useful é útil. Useless é inútil. That's it. Olha só que legal. Tá vendo? O seu vocabulário pode quintuplicar só ao você utilizar essa estratégia. Alright? Voltando aos vocabulários que você vai ver neste áudio, o próximo vocabulário é annual sales. Annual sales, que são as vendas anuais. Annual sales. E o último vocabulário, então, é nearly. Nearly, que é a palavra near, que é perto, e o li. Olha só que interessante. A gente tem mais uma vez uma variação, né, de palavra. A gente tem o vocabulário near, que é o adjetivo perto, e o li, né, que é o mente. Então, quando a gente pega o near, que é perto, que é próximo, e põe o mente, fica aproximadamente. Olha só que interessante, tá vendo? Mais uma vez, utilize essa estratégia que vai duplicar, triplicar, quintuplicar o seu vocabulário e com certeza absoluta você vai ficar muito mais confiante para colocar a sua comunicação em jogo. Alright? Então a primeira parte desse episódio aqui está feita. Você pegou aí os vocabulários inerentes a este
áudio que eu vou colocar para você. Você vai notar também que neste episódio, o homem ele vai utilizar algumas key expressions. É o que eu costumo chamar de frases pré-moldadas, né? Que, como o próprio nome já diz, são frases que vêm pré-moldadas, entendeu? Elas já vêm fechadinhas ali, já vêm pré-prontas para que nós utilizemos. E essas expressões, essas key expressions ou frases pré-moldadas, elas estão no contexto de pedir para alguém repetir algo, tá legal? Então ele vai falar assim, ó, ele vai falar 3 frases pré-moldadas. Ele vai falar assim, ó, sorry, can you say that again? Sorry, can you say that again? Desculpe, você pode dizer isso novamente? A segunda que ele vai dizer é, sorry, can you speak more slowly? Sorry, can you speak more slowly? Sorry, can you speak more slowly? Dá para você falar um pouco mais devagar? E a terceira que ele vai utilizar é what are the... E aí ele vai falar alguma palavrinha ali no meio. Again, please. What are the numbers again, please? What are the names again, please? What's the name again, please? Entendeu? Essa é a terceira expressãozinha ou frase pré-modada que ele vai utilizar para pedir para repetir information, ok? Que episódio rico em informações é esse, hein? Já aprendemos aqui como duplicar, triplicar, quintuplicar, né, a quantidade de vocabulários que você tem. Agora aprendemos key expressions ou frases pré-moldadas para você pedir para alguém repetir alguma coisa. E agora, então, a gente vai para a terceira parte, né, do nosso podcast episode. Que é, então, eu vou colocar o áudio para você, né? E aí, como eu disse para você, essa primeira vez você vai só escutar, that's it, prestar atenção, né? E tentar encontrar tanto ou entender, né, tanto os vocabulários que você aprendeu no início desse podcast, quanto as key expressions que você acabou de aprender, alright? Então você tem essas duas tarefinhas: entender o máximo possível de que você conseguir, mas também identificar os vocabulários que você aprendeu no início desse episódio e as key expressions que eu acabei de ensinar para você, alright? Lembra que isso aqui é um podcast, ou seja, você pode pausá-lo e reescutar quantas vezes você quiser, ok? Without further ado, let's get down to business. Our company operates in 165 different countries, and it has 89 factories on all 5 continents. Sorry, can you say that again? Yes, sure. We're in 165 countries, and we have 89 factories. Sorry, can you speak a bit more slowly? So that's 89 factories. In 165 countries. That's 165. So you're everywhere in the world. Yeah, that's right. On all 5 continents. And we have 305,000 employees and annual sales last year of $17.8 billion. Sorry, how many employees do you have? 305,000. 305. And what are your annual sales again? $17.8 billion. Nearly 18 billion. Okay. Ok, really good. E aí, como foi escutar este áudio pela primeira vez? 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 75%. Enfim, espero que você tenha conseguido identificar aí, ao menos os vocabulários, né, que nós aprendemos no início desse podcast, no início do episódio, né? E como também as key expressions que ele utilizou aí, alright? Agora a gente vai tocar este episódio for a second time, né, por uma segunda vez. E como eu disse lá no início do nosso episódio, eu vou fazer algumas perguntas para você, para que você, então, responda essas perguntas como uma pequena tarefinha, vamos dizer assim, né? Com relação em cima deste áudio que você está escutando, alright? Antes, porém, de eu falar as perguntas para você, não sei se você notou, mas neste episódio, na verdade, eu escolhi este diálogo justamente porque ele utiliza bastante número. Pois é, você acabou de escutar, né? Você acabou de aprender bastante número nos podcasts, nos episódios anteriores, né? E este episódio aqui
neste diálogo é dito bastante número. 165, 89, 18 billion, né? Enfim, então tem tanto números pequenos quanto números grandes, que é inclusive para você praticar aí a sua experiência com os big numbers, small numbers, etc, alright? Inclusive, as perguntas que eu farei para você agora, elas têm um teor um pouco mais voltado para os numbers, alright? So here we go. Nós temos 4 questions, ok? A primeira question é: How many countries do they operate in? How many countries do they operate in? Em quantos países eles operam? Second question: How many factories do they have? How many factories do they have? Quantas fábricas eles têm? Question number 3: How many employees do they have? How many employees do they have? Quantos funcionários eles têm? E agora, question number 4, você vai notar que as questions 1, 2, 3, eu perguntei how many, e agora eu vou perguntar how much do they make in annual sales? How much do they make in annual sales? Quanto eles fazem nas vendas anuais? E aí você deve estar se perguntando, teacher, por que que é how many, por que que é how much? Enfim, vou explicar de forma bem rápida, bem singela, porque com certeza absoluta nós teremos um episódio só voltado para esse tópico aqui, tá? Que é a diferença do many e do much. Mas assim, ó, basicamente, o many a gente usa para quantos, ou seja, para coisas no plural, para coisas que nós conseguimos contar. Então, olha a pergunta primeira, ó, how many countries? A segunda, how many factories? A terceira, how many employees? Percebeu que está tudo no plural? São coisas contáveis. Já a quarta pergunta, how much? É money. How much money do they make? Dinheiro não dá para ser contado. Você não conta um dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros, entendeu? Então, por isso, você tem que usar o how much, que é o quanto dinheiro eles fazem. Agora, se eu perguntasse quantos dólares, aí seria how many dollars. Aí é outra coisa, entendeu? Então, basicamente, o many nós vamos utilizar para quando, ou how many, né? Nesse caso que a gente está fazendo perguntas, que é quantos para coisas contáveis e no plural, e o how much é o quanto para coisas no singular e que são incontáveis, alright? Vamos tocar então pela segunda vez agora o episódio, pela segunda vez o nosso áudio, lembrando que você tem 4 perguntas para serem respondidas. Pergunta number 1, how many countries do they operate in? Number 2, how many factories do they have? Number 3, how many employees do they have? Number 4, how much do they make in annual sales? 1, 2, 3, here we go! Our company operates in 165 different countries, and it has 89 factories on all 5 continents. Sorry, can you say that again? Yes, sure. We're in 165 countries, and we have 89 factories. Sorry, can you speak a bit more slowly? So that's 89 factories. In 165 countries. That's 165. So you're everywhere in the world. Yeah, that's right. On all 5 continents. And we have 305,000 employees and annual sales last year of $17.8 billion. Sorry, how many employees do you have? 305,000. 305. And what are your annual sales again? $17.8 billion. Nearly 18 billion. Okay. Vamos às respostas então? Vamos lá. How many countries do they operate in? Eles operam em 165 different countries. 165 países. How many factories do they have? How many factories do they have? They have 89 factories. 89 factories. Number 3. How many employees do they have? They have 305,000 employees. Wow, a lot, huh? And how much do they make in annual sales? They make $17.8 billion in annual sales. Wow, that is a lot of money, man. Damn. Fantastic, right?
Anyways, então atingimos o objetivo do nosso episódio aqui hoje. Inclusive, fomos um pouco além. Aprendemos key expressions para repetir informações, colocamos os big numbers in context, né? Inclusive respondemos perguntas, tivemos uma pequena prática aqui, confirmando então, né, enfatizando o nosso propósito, que é ensinar Business English de uma forma cronológica, lógica, fácil e prática para você aprender como se estivesse num curso de fato, tudo isso de forma gratuita. E fomos ainda além, né, que eu dei aqui estratégias para você alavancar, quintuplicar, triplicar, duplicar a quantidade de vocabulário que você tem para você ficar ainda mais confident, né, ainda mais confiante durante a sua communication, alright? So that's it. I hope you liked this episode. Não esqueça, clica ali no botãozinho do nosso canal. E se você clicar nos 3 pontinhos, né? Clica no nome do nosso canal, clicar nos 3 pontinhos, dá para você deixar ali a sua avaliação, né? Então deixa a sua avaliação de 5 stars lá for us, alright? Thank you very much, and I'll see you in the next episode.